Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai começar a falar como produzir conteúdo relevante para as redes sociais, como que você pode pegar todos os conhecimentos que a gente aprendeu na primeira, na segunda e na terceira aula e aplicar para poder produzir conteúdo e conquistar os seus objetivos lá no Instagram. Seu objetivo é vender? Seu objetivo é criar uma comunidade? Seu objetivo é aumentar a sua autoridade? Pois é, agora é hora de aprender como colocar a mão na massa e produzir conteúdo para você poder conquistar esses objetivos. Mas, antes de começar, eu já quero pedir para você pegar lápis, caderno, anotar tudo isso que eu vou falar, por mais que vocês tenham os slides, porque anotar é uma forma de vocês começarem a introduzir esse assunto no cérebro de vocês, né? Para ele conseguir lembrar na hora de você produzir conteúdo de cada detalhe que você está vendo nessa aula e também disso um dia se tornar natural para você. Tão natural que por um dia você vai ver que você nem vai precisar tanto das planilhas, das ferramentas, ou então pensar nos métodos que eu vou ensinar aqui. Vai ser natural para você. Por quê? Porque você estudou, você se aperfeiçoou e você praticou. E também tira sua foto, me marca lá no Instagram que eu vou compartilhar. Vamos nessa? Então, bora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, os slides que estão aqui no link para vocês, tá, gente? Todos os slides das aulas estão aqui no link que está na descrição compartilhados, assim como a planilha com exercícios para vocês poderem aplicar, tá bom? Não se esqueçam, sempre no final da aula, de fazer os exercícios para vocês poderem praticar aquilo que vocês aprenderam. Então, vamos falar sobre como produzir conteúdo relevante para o Instagram, para as suas redes sociais. O que a gente vai falar, então, na aula de hoje? A gente vai falar sobre tabela de derivação de conteúdo, que é uma ferramenta fantástica, que não foi eu que criei, mas eu utilizo e eu aperfeiçoei para poder mostrar aqui para vocês, para que vocês possam não falar a famosa frase: ai, mas eu não sei o que postar. Ai, o que eu vou postar hoje? Essa planilha ajuda a gente a criar conteúdo de uma forma muito prática, muito simples, e eu vou compartilhar. Ela já está disponível no link aqui para vocês também, tá bom? Como que a gente vai distribuir o nosso conteúdo com base no funil de conteúdo? Qual que é a quantidade de conteúdo de topo, de meio e de fundo que eu vou trazer para as redes sociais? Vou trazer para vocês algumas dicas práticas. Essas são essenciais que vocês anotem, deixem sempre anotado num caderninho que vocês possam consultar ali no dia a dia, até que vocês guardem e se torne mais prático para vocês na hora de produzir conteúdo. O que é relevante no seu engajamento para que você seja capaz, e aí a gente vai falar no tópico 5, de analisar os dados para poder montar o calendário das suas próximas publicações. Essa daqui, gente, é a planilha de derivação de conteúdo. Não foi eu que criei, esse é um método utilizado e ensinado pela Valesca Bruse, uma das referências que a gente tem hoje em dia de marketing digital. E ela ensina como utilizar essa ferramenta lá no 100 Passos, que é o curso dela, que é um curso que eu fiz. E a Valesca foi minha professora de marketing digital, eu tenho um curso dela. E lá ela ensina esse método pra gente que eu vou passar para vocês, só que de uma forma um pouco diferente. Vamos entender primeiro qual que é o método que a Valesca ensina. A gente tem aqui uma planilha, com uma planilha de Excel. Vocês vão abrir aqui na descrição, no link que está aqui disponível para vocês. Já tem essa planilha de Excel para vocês, tá bom? Tá cortando um pouquinho aqui no vídeo, mas tá dando para entender, né? Ok. E aí, em uma coluna vocês têm aqui tema do conteúdo. Na outra coluna vocês têm o subtema. E aí vocês têm os formatos: carrossel, estática, reel e live. Segundo o método da Valesca, você precisa definir os temas que você vai tratar nas suas redes sociais, com base, é claro, no teu nicho, no que você faz, com o que você trabalha. E aí você vai vir definindo subtemas que você pode falar para as pessoas, que você pode falar para a tua audiência. E dentro desses subtemas, você vai definir postagens no formato carrossel, no formato estático, que é aquele que tem uma arte só,
no formato Reel e no formato Live, para quem também quer fazer lives. Então, vamos supor, o meu nicho hoje é marketing digital, comunicação e marketing digital. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, no tema marketing, vou colocar aqui no tema comunicação. O que é um subtema do marketing? Funil de vendas. Então, eu posso colocar aqui no meu subtema funil de vendas. O que é uma postagem no formato carrossel que eu posso fazer sobre funil de vendas? Entenda de uma vez por todas as 3 etapas do seu funil de vendas. E aí, para cada imagem, eu trago uma das etapas do funil. Uma postagem estática sobre o funil de vendas. Você já conhece o funil de vendas? Leia a legenda e veja qual a importância dele para o seu marketing. Uma postagem no formato Reel sobre funil de vendas. Você tem dificuldade de fazer postagem no formato topo de funil? Vem cá que eu vou te ensinar. E uma live que eu posso fazer? Entenda funil de vendas de uma vez por todas. Viu como fica mais prático? Como fica mais claro para a gente poder entender quais tipos de postagem que a gente pode trazer? Aí eu vou dar outro exemplo. Vamos supor, vamos pegar um exemplo, por exemplo, se eu fosse dona de uma loja, tá? Para poder fugir um pouco desse ambiente digital no qual eu estou inserida. Vamos supor que eu seja dona de loja e eu posso colocar aqui no meu tema como combinar roupas. E eu vou colocar aqui círculo cromático, carrossel. Aprenda a combinar cores utilizando o círculo cromático. Estática. 5 tons que combinam com azul bebê. Real. Você já conhece o círculo cromático? Vamos conhecer ele comigo? Live. Aprenda a fazer composições bonitas, sofisticadas, elegantes com círculo cromático. Tá? Aqui são só exemplos, coisas que estão surgindo na minha cabeça para eu poder exemplificar para vocês. Mas eu pensando em vocês, e principalmente vocês que estão começando, que vão começar a produzir conteúdo para as redes sociais, a gente precisa focar muito na questão do topo, no meio e no fundo de funil. E, por exemplo, aqui eu distribuí o meu conteúdo, se eu utilizo essa planilha dessa forma, eu não estou dividindo o que é topo, meio e fundo de funil, mas a gente precisa dessa divisão para poder fazer um bom conteúdo para as nossas redes sociais. Então, é por isso que eu fiz uma mudancinha, espero que a Valesca me perdoe, mas é por isso que eu fiz uma mudancinha nesse método dele. E a planilha que eu deixei aqui para vocês é esta planilha, que, por exemplo, eu já deixei um pouco preenchida aqui para a gente poder ver alguns exemplos. Permanece a coluna com tema de conteúdo, permanece a coluna do subtema, só que em vez de trazer o formato, eu vou trazer para vocês topo, meio e fundo de funil, para que vocês possam começar a praticar o que é o conteúdo de topo, de meio e de fundo, para que vocês possam trazer com perfeição esse tipo de conteúdo para as suas redes sociais, para vocês alcançarem aquele objetivo que é atrair, engajar e converter. Lembram? Topo, atrair, meio, engajar, fundo, converter. Então, a gente vai ter este formato de planilha. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo do meu Instagram. O que eu falo no meu Instagram? Eu falo sobre marketing, falo sobre gestão de negócios. Dentro de marketing e gestão de negócios, quais são os temas que eu posso trazer para o meu público? Eu posso falar sobre marketing, eu posso falar sobre gestão financeira, né? Eles estão aqui nas duas primeiras, na primeira coluna. E aí, dentro da subdivisão do marketing, sobre o que eu posso falar? Eu posso falar sobre persona, eu posso falar sobre funil de conteúdo, eu posso falar sobre produção de conteúdo, sobre story, eu posso falar sobre lives. Dentro de gestão financeira, sobre o que eu posso falar? Eu posso falar sobre fluxo de caixa, eu posso falar sobre prolabore, eu posso falar sobre despesas, precificação, sobre custos. Então, eu distribuí, e teriam muitos outros temas que eu poderia falar dentro dos subtemas. Então, você pode inserir linhas e também colocar. E aí,
Conteúdo topo. Aí eu preenchi alguns aqui para a gente poder exemplificar. Conteúdo topo sobre persona. Entenda por que definir a sua persona é o primeiro passo do marketing digital. Não é o topo de funil, não é aquele momento que eu falo que eu mostro para a pessoa a importância de entender aquilo, por que ela tem que prestar atenção naquilo, por que ela deve fazer algo. Ou então é um momento que eu faço alguma brincadeira, busco alguma interação, para poder, quem sabe, buscar uma viralização. Então, este foi o conteúdo topo de funil que eu defini aqui. Vamos ver o conteúdo topo de funil que eu defini aqui para o subtema produção de vídeo? A importância do vídeo na era digital. Por que você deveria se interessar? É um conteúdo topo de funil, não é? E aí tem um conteúdo aqui meio de funil. Construindo relações com a sua persona. Dicas de engajamento. No meio de funil eu já estou começando a fazer o quê? Estreitar os nossos laços. Eu começo a te mostrar como fazer. Eu começo a te mostrar sobre o meu conhecimento para que você possa confiar em mim. Então é esse conteúdo que eu trago para o meio de funil. E aqui na produção de vídeo eu coloquei como criar conteúdo em vídeo cativante. 5 dicas para iniciantes. Eu gosto muito, gente, do recurso de usar 2 pontos no título. Vocês podem ver que a maioria dos meus títulos, se não todos, vão ter 2 pontos. Porque eu acho que divide a frase, dá dinamismo e chama atenção. Vocês vão ver que a maioria vai ter. Se não tiver 2 pontos, vai ter um ponto de interrogação no meio, ou vai ter uma exclamação, vai ter alguma coisa assim. E aí, aqui no fundo, gente, por exemplo, Thaís, o que seria um produto que eu teria a respeito de persona? Talvez você não tenha um produto específico sobre persona, mas você pode ter um produto que faz referência àquilo. Por exemplo, na aula de funil de vendas, a gente não falou que o meu curso gratuito de marketing digital é um produto? É um produto e eu faço propaganda dele com postagens de fundo de funil porque eu busco uma conversão. Qual que é essa conversão? Eu quero que as pessoas se inscrevam para poder fazer esse curso. Por mais que eu não esteja recebendo nada financeiramente por ele, eu busco ali uma conversão. É como se eu estivesse buscando também uma venda. Então, toda a propaganda desse curso, que é quando ela é explícita, ela é uma postagem de fundo de funil. E nesse curso não tem a nossa aula sobre persona? Então eu coloquei lá. Ainda não sabe como definir a sua persona? No meu curso gratuito de marketing digital. E aí lá na produção de vídeo. Curso gratuito de marketing digital para você aprender a gravar Reels. Também é um tipo de postagem fundo. Não é um produto específico sobre produção de vídeo. Não é um produto específico a respeito de persona. Mas é um produto onde atende esses quesitos. Ok? Por exemplo, no exemplo da loja, eu talvez não venda um círculo cromático, não é? Aquele círculo que te ajuda a fazer composição, combinar as cores e tudo mais. Mas eu posso fazer uma montagem de uma roupa, né? Com base no círculo cromático e fazer uma postagem para poder fazer a venda. Não é mesmo? A gente precisa, de criatividade. Aqui, mais um exemplo, gestão financeira, fluxo de caixa. O que é uma postagem topo de funil que eu poderia falar sobre fluxo de caixa? A importância do controle de fluxo de caixa para pequenos negócios. E sobre Prolabore, Thaís? O que é Prolabore? Vocês sabem, gente? Prolabore é o salário do dono da empresa. Desvendando Prolabore, entenda o seu papel na gestão financeira. O que é uma postagem meio de funil a respeito de fluxo de caixa? 5 dicas para manter o seu fluxo de caixa no azul. Controle financeiro. E sobre Prolabore. Prolabore, como definir a sua remuneração de forma justa? E aí, vamos supor que seja uma empresa, no caso aqui a gente está falando no meu Instagram, mas vamos supor que eu preste um serviço de consultoria financeira. E aí eu vou ter lá os meus produtos, né? Clique no link e aprenda como fazer a gestão financeira do seu negócio. Com base na nossa consultoria, você aprenderá como definir o seu Prolabore de forma justa.
Eu não sei, gente, se no YouTube vocês vão conseguir enxergar de uma forma legal essa planilha, mas eu vou deixar para vocês ela toda esquematizadinha, já com um exemplo, tá bom? Vou deixar um exemplo ali para vocês também, para vocês poderem apagar também e preencher o com um de vocês, beleza? Tata, mas para prestador de serviço é muito fácil, né? Quando a gente vende um produto, é um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais difícil, sim. Você pensar em postagens topo, meio e fundo de funil, você pensar em assuntos que você pode trazer. É por isso que eu vou dar mais um exemplo para vocês. Vamos pensar numa confeitaria? Vamos pensar numa pessoa que faz doces para vender? Que tipo de conteúdo que eu poderia trazer para as redes sociais dessa pessoa? Vamos lá. Vamos supor que essa pessoa é uma confeiteira e que ela aceita encomendas para festas, batizado, casamento, festa de aniversário. A gente pode falar sobre essas festividades, por exemplo. Isso é um tema que você pode abordar. E aí eu coloquei como exemplo subtema casamentos e batizados. E aí você pode colocar aniversário, noivado, você pode especificar no aniversário festa de 15 anos, viu? Como fazer? E aí eu coloquei aqui alguns produtos da pessoa. É para ensinar receita? Algumas pessoas têm medo de ensinar receita, né? Trazer uma receitinha ou outra de vez em quando uma postagem topo é legal, viu? Porque viraliza. Mas se você não se sentir à vontade, na verdade, o como fazer aqui tem uma pegada diferente, eu vou mostrar para vocês. Aí eu coloquei alguns produtos: bolo de pote e brigadeiro. Já já a gente vê os exemplos de postagem. E um tema de conteúdo que você também pode trazer é falar sobre a sua empresa, né? Contar a sua história, falar sobre os bastidores. Isso, na verdade, é um tema que eu acho que todo mundo deveria trazer para as suas redes sociais. Lembra quando a gente conversou a importância de você aparecer, aumentar a sua autoridade, contar a tua história, que ninguém faz nada igual você? Então, traz sempre conteúdo sobre a sua empresa, sobre você, é claro, dentro daquilo que você quer mostrar para as redes sociais e também sobre os bastidores da tua empresa, tá? Então, conteúdo topo sobre casamento, tendências, acho que faltou um D aqui, ó. Tendências de doces para casamento. Delicie-se com inspirações saborosas. Aí, topo para batizado. Lembrancinha de Olha, lembrancinha de batização. Lembrancinha de batizado, gente. Lembrancinha de batizado não é gasto. É um carinho com aqueles que vivenciaram com você um lindo momento. Conteúdo meio sobre casamento. 5 dicas para decorar a mesa de doces do seu casamento. Aí imagina, você pega e patrocina isso daqui para noivas, que legal. Resultado que você não vai ter. Meio para batizado. Celebração de batizado. Dicas para tornar esse dia inesquecível. E é claro que entre as dicas para tornar esse dia inesquecível, você vai inserir uma dica com o seu produto. Claro, né? Prepare docinhos, lembrancinhas com docinhos, alguma coisa assim. Fundo para casamento. Aceitamos encomendas para casamentos. Fundo para batizados. Docinhos personalizados para batizado. E aí lá no como fazer. Bolo de pote. Eu posso, por exemplo, trazer um meme. Vamos supor, tira uma foto sua triste. Eu sem bolo de pote. Eu quando ganho um bolo de pote. Tem umas fotos minhas, eu tenho até que procurar mais algumas. Mas eu tenho algumas fotos, de vez em quando a gente tá comendo, que o Cristiano tira eu rindo, eu brava, assim, eu gosto muito de produzir meme com elas. Então fica bem bacana você se trazer no formato de meme também, eu gosto. Brigadeiro. Você conhece a curiosa história por trás do brigadeiro? Você, confeiteira, você, confeiteiro, conhece a história do brigadeiro? Se você não conheceu, eu vou puxar a tua orelha, vai pesquisar agora. Mentira, depois da aula. Bolo de pote, conteúdo de meio. 3 texturas indispensáveis para um delicioso bolo de pote. Aí você pode trazer a foto do teu bolo de pote e trazer 3 texturas, por exemplo, bolo, creme, fruta, entendeu? Traz uma foto bem bonita e traz umas setinhas mostrando cada uma das texturas.
Aí você vira para mim e fala assim, Thaís, mas você não falou que não pode ficar trazendo sua foto de produto, produto, produto? Mas você percebe que aqui eu estou associando o produto a um conteúdo informativo? Exatamente isso que a gente precisa fazer. Em vez de você ficar só postando foto dos seus produtos, ou então ficar só postando lá videozinho mostrando produto, 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 traz, associa o conteúdo ao teu produto, tá? Aqui na postagem de e-mail sobre o brigadeiro, você pode fazer um reel mostrando o processo de confecção, de produção do seu brigadeiro, desde o começo ali, quando você começa a misturar os ingredientes, até o final, quando você coloca ali os confeitos, você pode finalizar, por exemplo, dando uma mordida. Deu até água na boca. E aí, sobre bolo de pote, conteúdo de fundo. Temos bolo de pote para pronta entrega, sabores. E aí você coloca os sabores. Brigadeiro. Encomende seu brigadeiro com a gente. Viu, gente? É um pouquinho mais difícil do que para prestação de serviço? É um pouquinho. Mas você conhece a tua empresa, você conhece o seu negócio. Ninguém melhor que você para poder sentar e conseguir produzir esse tipo de conteúdo. Se você não conseguir, pede ajuda para a internet, pesquisa no Google, pesquisa ali uma referência junto com seus concorrentes. Claro, não é para você copiar o que eles estão fazendo, sempre te falei sobre isso, mas é para você se inspirar para você poder produzir o seu próprio conteúdo. E agora, a gente tem ali a estrutura do funil de vendas. E como que a gente vai definir quantas postagens de topo, de meio e de fundo a gente vai trazer para as nossas redes sociais? Lembra que eu falei para vocês que ali no topo a gente pode ver pelo próprio formato do funil, no topo sempre chega mais gente, e aí a gente vai funilando um pouquinho, o meio vai ter um pouquinho menos de gente, e a gente afunda mais um pouquinho para o fundo de funil, e a gente vai ter menos gente ainda. A proporção de quantidade de postagens que a gente vai trazer vai respeitar essa dinâmica do funil de vendas e do funil de conteúdo. Aí, por fim, você pode virar para mim e vai falar assim, Thaís, mas eu só vou fazer 2, 3 postagens sobre vendas? Isso é um absurdo. Conteúdo não vende. Mas, gente, vocês têm que pensar o seguinte, ninguém tá nas redes sociais para comprar de ninguém. Ninguém tá nas redes sociais para fechar negócio com ninguém. A venda é uma consequência do bom conteúdo produzido, ok? Então, você faz o conteúdo de fundo de funil, na verdade, para poder lembrar as pessoas que você vende algo ali na internet. Olha, gente, este aqui é o meu produto, comprem. Aí você faz a chamada, né, para as pessoas poderem comprar. Mas o que vai vender de fato é o bom conteúdo produzido, a autoridade que você gera através das suas postagens, o reconhecimento de que você é bom, que você é boa naquilo que você faz, a conexão que você gera com os seus clientes a partir da tua história. Então, conteúdo bom vende sim, tá bom? Não tenham medo de fazer pouco conteúdo de fundo de funil. O que os professores de marketing recomendam, gente? Que 70% do seu conteúdo seja topo de funil. Então, vamos supor que você define que você vai fazer 10 postagens por mês. 7 dessas postagens tem que ser topo de funil, tá bom? 20% meio de funil, ou seja, 2 postagens vão ser meio de funil. E 10% fundo de funil, ou seja, uma postagem vai ser de fundo de funil. Quer aumentar? Aumenta o número de postagens, então, em vez de 10, faz 30. Quanto mais postagens você fizer, gente, mais você vai ter a chance de analisar o que tá dando certo e o que tá dando errado. Porque você vai ter ali uma base bem sólida para poder analisar os dados e ver o que a tua audiência está gostando mais ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, na nossa agência, a gente oferece um pacote com número fechado de postagens, que varia de 6, 12, 20 ou 30 publicações mensais.
6, Thaís, não é muito pouco? Depende. Como a gente consegue aplicar várias estratégias, como a gente já está calejado na hora de produzir conteúdo, são aí 10 anos trabalhando com marketing digital, a gente consegue produzir um conteúdo muito certeiro para que essas 6 postagens deem resultado. E outro fator, todos os nossos clientes aparecem nas redes sociais. Isso ajuda também. A gente não usa imagem de banco de imagens para a maioria dos nossos clientes. Então, isso também ajuda no engajamento. Você tem que aparecer nas suas redes sociais. Vai fazer uma sessão de foto. Pode ser no celular não, também. Pode pedir para o namorado, para a namorada tirar foto no fundo branco, depois recortar lá no CapCut, em qualquer outra ferramenta que você tiver. Enfim, detalhes que a gente vai falar mais para frente. 6, 12, 20 ou 30 postagens. Nas minhas redes sociais, por exemplo, eu faço mais de 30. Às vezes eu chego a fazer 40 postagens, 45 postagens no mês. Por quê? Porque eu quero ter uma base sólida de dados para poder analisar o que dá certo e o que não dá certo, para poder ver o que eu posso mudar, o que eu posso aperfeiçoar na criação do meu conteúdo. A maioria das postagens vai dar resultado quando você começar, provavelmente não. Pode ser que 3 ali não performem bem e uma quarta performe bem. E aí você vai ter que analisar o que essa quarta tem que essas outras 3 não tiveram. Certo? E quanto mais postagens você fizer, mais claro isso vai ficar para você. Mas é claro que você precisa pelo menos aplicar estas estratégias que a gente está aprendendo aqui no curso. Lembrando que essa daqui é o básico do básico que eu estou ensinando para vocês. Não é nenhuma técnica avançada de produção de conteúdo. Para que você possa realmente colocar em prática isso daqui que eu estou explicando sem complicações. Tudo bem? Agora, gente, eu não posso ensinar uma coisa para vocês que as pessoas ensinam, sendo que não é o que eu aplico. Para a maioria dos nossos clientes, eu não aplico aquela distribuição. Eu aplico a seguinte distribuição: 50% conteúdo topo de funil, 30% conteúdo meio de funil e 20% conteúdo fundo de funil. Inclusive para as minhas redes sociais eu faço isso. Por quê? Porque analisando eu vi que essa proporção aqui se adequava melhor para mim do que a anterior. Outra coisa muito importante, gente. Qual que é a tua pretensão? Qual longe você quer ir com a tua marca, com o teu produto? Quanto mais ambiciosa você for no bom sentido, porque ser ambicioso não é algo ruim, você vai ter que produzir mais conteúdo. Por exemplo, eu estou aqui ofertando esse curso de marketing gratuito, ele está aberto para o Brasil inteiro. Minha pretensão é atingir o Brasil inteiro. E aí, como que eu vou conseguir fazer isso se eu postar só 6 postagens por mês nas redes sociais? Não vai dar certo? Quais são as chances de eu conseguir atingir gente do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste? Baixíssimas, se não nulas. E é por isso que também foi uma das minhas escolhas de produzir mais de 30 conteúdos por mês, todos os meses. Vocês pensam que era fácil? Vocês pensam que no começo eu tinha ajuda? Não, era eu sozinha. Porque o Cristiano, no começo da nossa empresa, cuidava do design, da parte de design. Mas era só dos nossos clientes, ele não tinha tempo de cuidar do meu. Então eu produzia texto, eu fazia as imagens, eu fazia o calendário de conteúdo, eu postava, eu analisava. Mais de 30 postagens por mês. Mas vamos embora. Esse daqui eu aplico. Então fiquem à vontade para poder ver o que se enquadra melhor para vocês. Para quem está começando, eu acho que o ideal mesmo é fazer mais postagens topo de funil, porque é o conteúdo, tipo de conteúdo que visa atrair pessoas, não é? E depois, quando você já tiver um pouquinho mais calejado, como eu já tô, você muda para 50%. Fechou? Dicas práticas. Vamos lá. Anota aí, gente. Não espere dominar o funil de conteúdo para começar.
Thaís, eu ainda tô com uma dificuldade de entender o que é postagem topo de funil, não tá entrando na minha cabeça. Você vai esperar entender o que é topo de funil para poder começar a produzir? Você não vai começar a produzir nunca. Então, bora! Antes mesmo de entender, é claro que você vai entender sim. Você vai voltar à aula lá do topo de funil e assistir de novo, você vai voltar à aula. Você vai ver essa aula aqui de novo para poder pegar as ideias do que é topo de funil, entender melhor, você vai rever essa aula. Mas não deixe de produzir conteúdo por conta disso. Vai lá, dentro do que você entendeu o que é topo de conteúdo, faz a sua publicação, tá? Não espere entender tudo perfeito, 100%, para poder começar a aplicar. Começa com as ferramentas e com o conhecimento que você tem. Quanto mais cedo você começar, melhor. Mais cedo virão os resultados. Reserve um dia para tirar fotos. Gente, eu hoje tenho uma câmera digital profissional e aí eu tenho um controlezinho. A maioria das fotos que vocês vão ver nas minhas redes sociais, algumas vocês vão conseguir até ver que eu tô com o controle na mão, porque eu posiciono a câmera, ativo o controle e eu fico posando. E aí tira foto. É até engraçado, né? Mas é verdade, é isso que a gente faz. Muitas vezes meu namorado já me ajudou também. Como? A gente pega um fundo branco, estende um. Se você não tiver uma parede branca na tua casa, estiver muito difícil na tua casa, compra um pano que se chama Elanca. Ele é ótimo, porque não amassa. E aí compra um pedaço desse pano, que é Elanca, o pessoal usa muito para forro. E aí você estica, deixa bem esticadinho, posiciona alguma luz, pode ser uma. Você precisa só tirar a sombra atrás de você, sabe? E faz a foto com o celular mesmo, pede para alguém tirar para você algumas fotos. Pega algumas referências no Google. Às vezes eu não sei que pose usar, eu pego referência no Google. E aí faz algumas fotos para você ter um banco de imagens teus. Se você é, por exemplo, veterinária, tira foto com estetoscópio, tira foto com um cachorrinho, tira foto atendendo, tira foto com alguma coisa relacionada, né? A esse universo do mundo animal. Se você é confeiteira, tira foto lá com seus utensílios de cozinha, com os brigadeiros, com os teus produtos, né? Com a tua toquinha de confeiteira, com o teu uniforme. Se você é fisioterapeuta, tira foto com o seu jaleco, tira foto com, tira foto sem. Separa algumas roupas também para poder fazer trocas de roupas. Eu sempre separo pelo menos 5 trocas de roupas, normalmente quando eu faço foto para as minhas redes sociais, para não ficar parecendo que é sempre a mesma foto. E uma dica incrível, uma dica ótima, eu adoro essa dica. Eu faço para os meus clientes quando eu vou tirar foto deles. E quando vem tirar fotos minhas, eu mesma falo para poder fazer. Eu nunca ouvi um fotógrafo fazendo isso comigo. Então eu vou ensinar para você agora em primeira mão. Gente, olha o ouro que eu estou entregando para vocês. Olha o ouro que eu vou entregar aqui de graça nesse curso, hein? Olha, quando você tiver em dúvida sobre onde colocar a mão, o que fazer, como tirar foto, chama uma pessoa diferente da pessoa que vai tirar foto para você, tá? Posiciona essa pessoa do lado do fotógrafo e aí você vai pedir para essa pessoa conversar com você. Pede para essa pessoa falar com você sobre assuntos que te deixam feliz, sobre assuntos que te deixam tristes. E aí você começa a conversar com essa pessoa, eu vou olhar até aqui pro lado, ó, como se essa pessoa estivesse aqui para mim. E aí você começa a gesticular com essa pessoa quando você conversa com ela. Começa a gesticular e aí começa a se empolgar, começa a contar, pede para essa pessoa te fazer perguntas. Enquanto isso, aquela pessoa vai estar tirando foto de você. Pode ser que a maioria das fotos saem tremidas e saem ruins e essas você vai descartar. Mas muitas, e você vai poder usar essas fotos, não vão sair tremidas, vão sair boas e você vai conseguir utilizar. Essa é uma dica muito, muito legal. Inclusive, quando eu vou fotografar os meus clientes, como eu disse para vocês, normalmente eu costumo pedir ajuda de filho, esposa, ou então de funcionário. A gente se posiciona, eles começam a conversar enquanto eu vou fotografando. E aí as imagens, as fotos saem naturais e bem bonitas. Gente, usa e abusa do Canva.
O Canva é uma ferramenta muito boa para quem não sabe utilizar as ferramentas mais profissionais de fazer imagens. Ah, Thaís, mas eu tenho um receio tão grande com o Canva porque parece que não fica boa as imagens, sabe? Parece que fica realmente com cara de Canva. Eu já vi muita gente falar isso, gente. Mas no começo até eu usava Canva. Eu que já sei usar há 10 anos Photoshop, eu usava Canva. E no começo eu também ficava meio receosa. Mas era a ferramenta que eu tinha para facilitar o meu dia a dia. Era o que eu podia usar ali, porque o Photoshop eu demorava anos para poder fazer uma imagem, porque design nunca foi minha praia. E no Canva eu encontrava tudo pronto. Uma arte bonita lá, cheia de elementos, eu só inseria uma foto minha, e aí colocava um texto do jeito que eu queria, mudava para minha paleta de cores e tava lá pronto, era só baixar e colocar nas redes sociais. Quer facilidade maior que essa do que começar uma arte do zero? Então, gente, usa e abusa do Canva, tá? Vai aprender a usar a ferramenta, é muito fácil, é muito intuitivo. Eu acho mais fácil usar no computador do que usar no celular, mas já vi que tem gente que usa no celular. E, é claro, tem alguns recursos que são bem legais, como recortar imagens, só que é pago, tá? Mas se você tá nessa vibe de querer produzir conteúdo de verdade para as redes sociais sem falhar, eu acho que é uma ferramenta que talvez valha a pena você pagar o pago, até para você ter mais ali opções de imagens, ilustrações, fotos, recursos, conseguir recortar as suas fotos lá dentro. Então eu não achei tão caro, não lembro quanto que eu paguei na época, mas eu não achei tão caro. Você pode dividir no cartão, mas se você não puder, uso gratuito que tá ótimo. Você só vai precisar achar uma outra ferramenta para poder recortar suas imagens. E aí o recorte é o fundo branco que eu falei para vocês usarem o pano Elanca, vai ser importante para que vocês possam fazer esse recorte, tá bom? Gente, eu até pensei, quando eu comecei a criar essa aula, em uma das aulas ser a respeito de redação publicitária e copyright. O que é copyright, Thaís? É discurso persuasivo para venda. Discurso persuasivo para poder fazer a pessoa parar para poder ler o teu texto. Eu pensei em fazer uma aula exclusiva sobre isso, só que eu falei assim, gente, vai ser muita informação. Muita informação. E vai ser uma informação que ela não é tão crucial nos dias de hoje, porque você que está começando, você ainda que não sabe construir um título persuasivo, você que gerencia a sua empresa sozinha ou sozinho, não vai ter tanto tempo de aplicar essas técnicas assim, de ficar pensando em tanta coisa na hora de produzir seu conteúdo. Então, sabe o que você vai fazer, gente? Usa o ChatGPT. Sabe aquela inteligência artificial que escreve texto para você? Usa e abusa dela. Ah, Thaís, mas eu tô produzindo conteúdo para as minhas redes sociais e aí eu vou usar a inteligência artificial e as pessoas vão ler, não vai ser algo que eu produzi, vai ser meio estranho, não vai? Depende de como você vai usar o ChatGPT, por exemplo. Eu uso ele muito hoje em dia para produção de títulos, mas o texto da postagem, o conteúdo que eu escrevo, só é meu, é 100% meu. O ChatGPT não escreve nada para mim. 90% dos conteúdos, normalmente eu puxo ideias do ChatGPT, mas na hora de produzir sou eu que produzo. Só quando é um assunto muito específico, por exemplo, eu não estou conseguindo escrever naquele momento, eu peço a ajuda do ChatGPT, mas eu sempre dou o meu toque final, inserindo a minha história, inserindo o meu conhecimento, tirando aquilo que eu não acredito, inserindo aquilo que eu acredito que funcione, ok? 2 ferramentas que vocês vão me prometer que vocês vão usar e abusar: Canva e ChatGPT. Já já a gente vai falar mais um pouquinho desses dois, tá bom? Gente, você precisa separar um período do teu tempo para poder criar e agendar as suas publicações. Por quê? Se você deixar para poder publicar no seu Instagram todos os dias,
você não vai publicar. Por exemplo, o meu Instagram até hoje não permite que eu agende Reel. Eu acho um absurdo, porque todos os nossos clientes eu consigo agendar Reel, menos no meu Instagram, ainda não liberou para mim. E aí isso me traz uma dificuldade muito grande de postar Reel com frequência. Esse último mês, eu acho que 15 ou 7 de setembro e hoje 3 de outubro, eu postei 15 Reels. A minha meta era ter postado 30. Tá tudo gravado no meu celular. Por que eu não postei? Porque eu tenho que ficar lá todo dia, pegando o celular e postando. Se você deixar para fazer isso nas suas redes sociais, não vai dar certo. Não vai. Você não vai parar todo dia para postar. Além de ser um saco, demanda um tempo ali que você pode muito bem facilitar. Separando um dia na tua agenda, você já vai ter ali a tua planilha de derivação de conteúdo preenchida. Então, você vai começar a criar os conteúdos e aí você vai definir. Você vai pegar lá no topo, fundo e meio de funil. Você vai definir o que é carrossel, o que vai ser postagem estática, o que vai ser reel. E aí você vai produzir esse conteúdo, os textos que vão juntos e aí você vai agendar. Quais são as formas de agendar, Thaís? Você vai agendar através do Meta Business Suite, se você tiver um computador para poder agendar, ou você vai agendar a partir do próprio Instagram, se essa função estiver liberada para você. Como que é, Thaís, que eu agendo pelo próprio Instagram? Vai ser assim, é simples, é como se você estivesse fazendo uma publicação de fato. Você vai carregar a tua imagem, você vai escrever o seu texto, só que em vez de publicar, você vai em configurações avançadas programar essa postagem. Olha que fácil. E aí você vai definir o dia e a hora que essa postagem vai sair, ela vai sair automaticamente. Gostou? Pelo celular, se não me engano, a gente consegue postar mais ou menos 5, a gente consegue programar mais ou menos 5 postagens. No computador, a gente consegue programar postagens para da data que a gente está um mês para frente. Então, por exemplo, eu crio, né, as minhas publicações num dia e eu agendo um mês inteiro e aí eu fico livre. Eu só preciso postar o Reels porque o Instagram até hoje não liberou meu agendamento de Reel. Então, gente, olha, no Instagram, no celular é super fácil, vou repetir. Vai ser como se você fosse fazer uma postagem normal, coloca a tua imagem, coloca o teu texto, e aí você vai em configurações avançadas, programar a publicação. Escolhe o dia, escolhe o horário e agenda. Agora no computador você vai usar o Meta Business Suite. Para fazer isso, para agendar no teu Instagram pelo Meta Business Suite, você precisa ter uma página no Facebook. É obrigatório, tá? E aí eu vou deixar aqui para vocês um vídeo de como que vocês fazem as configurações do Meta Business Suite e como que vocês fazem para poder agendar publicações por lá, tá? Porque se eu for explicar para vocês aqui vai ficar muito longo. Então eu vou deixar aqui uma referência de uma outra pessoa e aí vocês assistem e acompanham. Gente, seja constante. Vocês precisam estar ativos nas redes sociais de vocês. Se vocês ficam muito tempo sem postar, isso já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu entrava numa rede social e aí eu via que lá estava muito tempo sem postar. E aí qual a impressão que dá para você? Que o negócio fechou. Que não tem mais negócio. Por quê? Porque vocês não estão nutrindo as redes sociais deles, deve estar fechado. E aí esqueceram de excluir a conta, né? Porque é outra coisa também. Eu odeio quando algum comércio fecha e não exclui a conta. Enfim, detalhes. Então, seja constante. Seja constante principalmente no Story. Mas sobre Story a gente vai falar na aula bônus. E a importância de você ser constante, como eu já expliquei para vocês anteriormente, é vocês conseguirem ter uma base sólida de dados para poder analisar o que está dando certo e o que está dando errado. Então, você precisa ali, periodicamente, analisar os seus resultados. Eu, na minha conta pessoal, por exemplo, como eu faço muitas publicações, são mais de 30 por mês, eu tenho o costume de analisar uma vez por mês. Assim que o mês vira, eu já analiso o resultado dos meses anteriores. Mas na página dos meus clientes, eu costumo fazer uma análise de 3 meses. Então, a gente sempre pega o mês atual,
que a gente trabalhou os últimos 3 meses comparados ao mês anterior. Então, você precisa ficar lá em cima, vendo o resultado? Não. Mas você precisa tirar um período e definir qual vai ser esse período e analisar o que deu certo, o que não deu certo, o que pode ser aprimorado e o que você vai realmente deixar de fazer porque não deu resultado nenhum. E aí, o mais importante, gente, a cerejinha lá no topo do bolo. Uma coisa que se chama Call to Action. Já ouviram falar? Pra gente em português é conhecido como CTA ou chamada para ação. O que é isso, Thaís? É você chamar, você convidar a pessoa no final da tua postagem, seja no final do seu carrossel, seja no final do teu vídeo, ou seja no final da tua legenda, para fazer uma ação. Que ação que eu vou convidar a pessoa a fazer? Depende. Será que esse post que você fez está mais propício para as pessoas salvarem, para elas consultarem depois? Será que se eu pedir aqui um comentário vai engajar mais e as pessoas vão comentar? E aí, será que é um post que ele tem uma chance de ser mais compartilhado para que as pessoas possam dividir esse conhecimento ou essa ideia com outras pessoas? Será que é um post que ele gera esse desejo das pessoas enviarem para outras pessoas também verem? Você precisa pedir para as pessoas fazerem uma ação, porque se você não pedir, ninguém vai fazer nada. Vocês já viram aqueles vídeos no YouTube que o pessoal fala assim, no meio do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no meu canal? Todo vídeo do YouTube tem isso. Por que, gente? Porque a taxa de chances das pessoas fazerem isso é maior se as pessoas pedem do que se elas não pedirem. E eu preciso pedir, porque se eu preciso ter inscritos no meu canal, se eu preciso ter curtidas pro meu vídeo ser entregue, eu preciso pedir para as pessoas fazerem isso. A mesma coisa vai acontecer com o seu engajamento. Eu não expliquei para vocês que por mais que curtidas, comentários, salvamentos, compartilhamentos não enchem o seu bolso de dinheiro, é o engajamento que vai te trazer um resultado nas redes sociais, um alcance, para que você possa alcançar um potencial cliente, correto? Então você precisa que as pessoas interajam com você. Então você vai sim, no final de cada postagem sua, pedir para eles curtirem, comentarem, salvarem ou compartilharem. Detalhe, uma ação apenas. Você com certeza em algum momento já se deparou com aquelas postagens no Instagram que vem curta, salve, comente, compartilhe. E aí a audiência olha para aquilo e fica confusa. Tá me pedindo para fazer tanta coisa, eu não vou fazer absolutamente nada. Porque isso acontece. Por isso que você tem que pedir uma ação só. E vai ser sempre a ação que vai ter mais relação ali com a tua postagem, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você seja pedicure. Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci o termo de quem cuida da saúde do pé. É P alguma coisa. Mas esqueci. Vamos supor que você seja pedicure e você faz um carrossel lindo, maravilhoso, falando sobre unha encravada. E aí você fala assim, comente marcando sua amiga que tem unha encravada. Imagina um constrangimento que você vai impor para essa pessoa. Ou então você fala assim, comenta aí se você tem unha encravada. Quais são as chances da pessoa comentar, gente? São baixas, né? Então é claro que nesse caso você vai pedir um compartilhamento, por exemplo. Compartilhe com a tua amiga que tem unha encravada, porque vai ser uma coisa um pouco mais privada. Ou então, se você tem unha encravada, salve para você poder fazer isso no seu dia a dia e melhorar essa situação. Então sempre pensa no contexto e na ação que pode ser pedida, que seja mais coerente para que as pessoas se sintam mais à vontade para poder fazer. Gente, eu não falei para vocês que no começo eu fazia arte no Canva? Então, olha aí, ó, alguns exemplos das artes que eu fazia no Canva para vocês, olha. Eu pegava todas essas estruturas já prontas, o fundo, todos esses elementos, tudo já pronto, e só inseria o texto, né? Mudava a letra, porque a letra que eu usava era a mesma, para poder ter uma identidade visual. As cores que eu usava ali, as paletas de cores, olha, por exemplo, também é a mesma. E aí eu sempre inseria alguma
foto minha com algum tema relacionado ao meu nicho. Sempre colocando a minha logo também, né, gente? Que antigamente eu usava essa assinatura, que era uma assinatura própria, e hoje em dia a gente está usando a logo da nossa empresa. Então, esse é um dos exemplos. Lá no começo, quando eu fazia artes no Canva. Mas muito antes de fazer artes no Canva, eu fazia arte na mão mesmo, utilizando Photoshop. E era horrível. Quem quiser, rola lá o meu Instagram para vocês poderem ver. O começo de todo mundo é meio difícil, né? E aí, gente, eu vou passar para vocês aqui também um segredinho de como que vocês devem usar o chat GPT. Olha a inteligência